Olá, vestibulando e vestibulanda! Eu sou o professor Pirata, esta é a professora Lívia e nós estamos aqui para concluir o curso sobre Monteiro Lobato, Paranoia ou Mistificação. Esta é a nossa quarta e última aula. E se você não viu ainda as aulas anteriores, pause esse vídeo, vá na descrição e a partir das aulas anteriores, aí venha para essa conclusão. Então, Rafa, o que faz do Brasil bem brasileiro? Qual é a nossa identidade? O que te faz brasileiro? O que te caracteriza como brasileiro? Para falarmos sobre esse tema, dê uma olhadinha num trecho do fragmento sobre o Lobato que estamos utilizando desde o comecinho da nossa série. Quando volta para São Paulo, Lobato passa a maior parte do tempo conversando na redação do jornal O Estado de São Paulo. Lobato era um sapo de redação. Nessa época, Lobato se transforma num escritor publicista, um polemista, falando sobre vários assuntos. Um deles foi a invasão de palavras estrangeiras, na verdade, um pretexto para discutir a identidade nacional. Tendes sede? No bar só há chopps, cocktails, vermuts. Tendes fome? Dão-vos sanduíche. Tomais um bonde? É a light. Vais ao cinema? É Odeon, Biju. Ele queria uma língua pura, uma língua que refletisse o linguajar do povo e, se possível, também uma linguagem culta e não uma linguagem completamente ou acaipirada ou estrangeirada. Em outro artigo, ele defende que se use elementos do folclore brasileiro nos cursos de arte, especialmente no Liceu de Artes e Ofícios. Temos caiporas, boitatás e tantos outros monstros cujas formas nenhum artista procurou fixar. Especialmente aquele satirozinho saci. O eu se define pela identidade, o outro se define pela alteridade. Nós partilhamos de uma mesma cultura, os outros, eles partilham de culturas diferentes. A relação que temos uns com os outros numa mesma sociedade cultural produz a nossa identidade. A relação que os outros têm dentro da sua cultura é o que chamamos de alteridade ou diferença. A identidade social é algo tão importante quanto conhecer-se a si mesmo. E como diria o antropólogo Roberto da Mata, o que faz o Brasil, Brasil? O Estado brasileiro foi organizado antes da nacionalidade brasileira. Tínhamos o Estado, mas era necessário construir a nação. Os estadistas acadêmicos do século XIX tinham uma problemática a resolver: definir o que era ser brasileiro. O Estado, para muitos desses estadistas autores, deveria organizar o projeto da construção da identidade nacional. No entanto, havia uma série de problemas para que o Estado pudesse moldar essa nação. O passado colonial, a herança mestiça, a escravidão, as dimensões continentais, as regionalidades, entre outras problemáticas para a construção da nação brasileira. Era necessário, para a criação do Estado-nação, um projeto de identidade, com semelhanças e proximidades. No entanto, a matéria-prima, o povo disponível, não era agradável à construção do chamado brasileiro. Essa identidade, debatida pelos estadistas oitocentistas, ao fim e ao cabo, deveria ser um reflexo da identidade da elite branca que conduzia este país. A literatura e a história seriam disciplinas, áreas editoriais que criariam uma verdadeira forja dessa liga identitária ao projeto nacional. História e literatura seriam instrumentos privilegiados para definir o que era ser brasileiro. A produção e difusão histórica dessa narrativa identitária brasileira ficou encarregada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, fundado em 1838. Na literatura romântica e na pintura romântica, seria necessário criar o mito da identidade nacional. Nascia a fundação e invenção da identidade brasileira, que seria rediscutida, redebatida na Semana de Arte Moderna de 1922.
A partir da fala do professor Rafael sobre a implantação do IHGB em 1838, temos que falar do nosso grande José de Alencar. Alencar foi fundamental para o romantismo brasileiro. Fez romances regionais, históricos, urbanos e indianistas. Reinventou a ideia de um homem brasileiro através, por exemplo, do índio Peri, exemplo moral e físico de homem. E é nesse sentido que podemos dizer que Alencar contribuiu bastante para a ideia de identidade, porém esbarrou em alguns limites. A sua literatura ainda seguia por demais os modelos europeus. Sendo assim, os românticos, lá na metade do século XIX, abrem portas para os pré-modernistas, principalmente através do regionalismo. Os prosadores dos 1900 consolidarão uma literatura tipicamente brasileira, com temáticas, inclusive, bastante críticas. É nesse cenário que Lobato costuma ser inserido, retratando o homem caipira, interiorano, de modo mais realista. Junto com Lobato tem-se Lima Barreto e Euclides da Cunha, fechando a tríade pré-modernista brasileira. Acompanhe um trechinho do documentário que está sendo utilizado ao longo de toda a nossa série sobre esta valorização do Brasil interiorano. Ele vive essa primeira crise, tem os seus embates com o mundo rural, o arcaísmo do Vale do Paraíba, arcaísmo que veio até pouco tempo atrás. As cidades mortas, urupês, todas essas. A sua literatura é um documento fortíssimo. A nossa literatura é feita nas cidades por gente que não entra nos campos por medo dos carrapatos. O ponto máximo da temática da identidade e da atualização da cultura nacional, como diria Mário de Andrade, foi com a Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922, como já disse o professor Rafa. Os autores, os grandes idealizadores dessa semana, Graça Aranha, Menotti Del Picchia, Ronald Carvalho, Mário e Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e muitos outros, eles pretendiam encarar a arte brasileira com um espírito antropófago ou antropofágico, fazendo uma grande mistura de raças, credos e cores e englobando as vanguardas europeias, que ditavam as tendências do século XX. Dentro da temática da identidade, cabe uma ferramenta fundamental, a linguagem. Para os modernistas, o falar errado, na verdade, é a fala ideal. É o português que nos representa em nosso cotidiano fielmente. Manuel Bandeira vai nos dizer que a fala do povo é a fala gostosa do Brasil. Portanto, o coloquialismo, o prosaísmo ganham espaço definitivamente na retratação do que é ser brasileiro ou de quem é o brasileiro. Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda são 3 nomes da chamada geração de 30 na formação acadêmica brasileira do século passado. Os anos 30 do século passado não foram marcados apenas pela industrialização da era Vargas e o crescimento urbano devido a essa modernização, mas também marcada por uma renovação acadêmica de intérpretes da sociedade brasileira e da cultura identitária brasileira. Surgem discussões sobre mestiçagem, colonização brasileira, cordialidade na sociedade brasileira. Esses autores citados seriam fundamentais para repensar o que é ser brasileiro. Dentre esses autores citados, utilizaremos hoje nesta aula Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Caio Prado Júnior, fundamental para entender o Brasil, será utilizado em outras aulas com o devido recorte. Gilberto Freire, inovador no aspecto de análise da cultura colonial brasileira. No entanto, muito questionado e problematizado a partir de sua contribuição com a sua obra magna, Casagrande e Senzala. Nessa obra, o autor notabilizou-se por sustentar que a miscigenação diminuiu as distâncias entre Casagrande e Senzala. Diminuiu as distâncias entre a elite branca e o escravismo africano. A experiência portuguesa, como povo de transição entre Europa e África, teria resultado na sociedade brasileira que diminuiu as tensões raciais. A mestiçagem, portanto, atenuaria o racismo.
é a chamada democracia racial. A democracia racial seria um termo muito criticado nos anos seguintes à publicação de Casagrande e Senzala e outras obras de Freire que tratam do mesmo assunto, pois esse termo diminuiria, ocultaria ou afastaria dos nossos olhos a brutalidade, a violência que foi a colonização e a exploração dos negros no Brasil. Para esses críticos, o mito da democracia racial serviria para perpetuar explorações, dominações, racismos e diminuições dos mestiços e negros na sociedade brasileira. Sérgio Buarque de Holanda nos apresenta um outro olhar riquíssimo sobre a identidade da sociedade brasileira. Sua obra máxima, Raízes do Brasil, apresenta a discussão da cordialidade na sociedade brasileira. Em especial, há o termo homem cordial. A cordialidade demonstraria a dificuldade do brasileiro de separar a sua vida pública de sua vida particular. A vida pública, espaço sócio-coletivo de interesse da sociedade, de interesse impessoal, não deveria ser confundida com o espaço particular, com a nossa vida e o nosso interesse privado. O brasileiro possui em sua identidade cultural a paixão subjetiva, irracional, particular, egoísta e egocêntrica. Ser cordial não é ser gentil e afável, é agir com o coração, com os afetos. Um exemplo facilmente identificável dessa cordialidade seria a nossa política e os nossos políticos, que demolem a cada dia as fronteiras entre o interesse republicano público e os interesses particulares destes que deveriam nos representar. O amigo, o irmão, o parceiro seriam sempre prioritários ao público, ao social, ao republicano. Essa indefinição do caráter nos projeta como malandros, nos coloca com o uso do jeitinho, nos insere no jogo de cintura do samba, nos coloca na ginga da capoeira para driblar a esfera pública e seus domínios em prol do interesse privado das particularidades. No choque da razão da lei e dos afetos privados, o interesse público do Estado perde costumeiramente espaço para os interesses das famílias e das amizades. Somos todos macunaímas, heróis sem nenhum caráter. Um exemplo muito bonito que alegoriza a miscigenação das raças brasileiras é a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, publicada em 1928. O herói de nossa gente, como é chamado na obra, não apresenta nenhum caráter. Mário o faz assim, pois diz para nós que ele ainda não tem uma definição bem traçada. Macunaíma, por extensão o brasileiro, é índio, é negro, é europeu, todas as raças representadas com suas crenças, seus credos, numa linda rapsódia, ou seja, uma colagem de narrativas de tradição oral. Além disso, o tempo da obra é surrealista, significa que Mário estava em pleno acordo com as tendências vanguardistas do século XX. E aí, gostaram deste curso ao longo deste mês de junho? Foram 4 encontros sobre os múltiplos Monteiros Lobato e suas múltiplas obras. Trabalhamos principalmente com o artigo polêmico sobre o modernismo que Lobato criou, Paranoia ou Mistificação. 100 anos deste artigo que ainda está presente nos nossos vestibulares. E aí, cabe uma pergunta final. Você tem algum tema, alguma sugestão, um fato histórico, uma personalidade, para virar também um especial no VEC? Então escreva para nós. Mande suas sugestões, um tema, um assunto, uma personalidade, um fato histórico que você deseja ver se tornar um especial no VEC. Nós faremos com imenso prazer. Assim como foi muito prazeroso estar com vocês ao longo do mês de junho. Por isso nos despedimos aqui, diretamente de Taubaté, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Junto com quem? A figura de Visconde de Sabugosa, o símbolo do intelectual, do estudo do conhecimento. Afinal de contas, é esse o nosso papel aqui, poder trazer para você um pouquinho mais de conhecimento, melhor preparação para os seus vestibulares. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Até!